Nós estamos no 12º dia da nossa jornada Plenitude. Que alegria poder estar aqui com você, que alegria poder compartilhar com você conhecimento. Eu me chamo Renata Viale, sou terapeuta de mulheres e eu tenho certeza que a nossa maior e grande missão aqui na Terra como mulheres é receber a graça de Deus e fazer com que essa graça possa espalhar o doce perfume dele por onde quer que a gente vá. Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja aonde a gente frequenta, que o doce perfume de Jesus possa estar sempre sendo percebido. E esse perfume nem sempre a gente consegue exalar porque às vezes a gente está afastado da presença de Deus. E é isso que a gente tem trazido nessa jornada. Nós estamos no 12º dia. E as nossas emoções estão sendo lapidadas junto com a palavra de Deus. Então aqui eu sempre falo, nós estamos trilhando uma jornada com o livro Plenitude. É um livro de 40 dias que quem escreveu foi a Camila Saraiva Vieira. Mas não é sobre a Camila, não é sobre a Renata que está conduzindo essa jornada, mas é sim sobre a palavra de Deus, é sobre a luz do Senhor sobre a nossa vida. E é isso que vai transformar as nossas emoções. A presença de Deus transformando o nosso caráter, nos mostrando as áreas que nós precisamos corrigir, as áreas que nós precisamos lapidar, as áreas que são da nossa responsabilidade, porque muitas vezes a gente coloca a responsabilidade em várias pessoas, em várias situações, às vezes até em Deus, né? Mas essa chamada aqui, a consciência, é justamente para que você pare e olhe para dentro do seu coração, para que você sonde o seu coração na presença de Jesus. E sondando, você vai entender que nós precisamos viver um processo. E esse processo é um processo que dura a vida inteira. Só que ele deve ser iniciado. Você precisa assim, apertar o botão de start, início. Enquanto você não dar início a esse processo de aperfeiçoamento emocional, a sua vida nunca vai sair do raso, como eu digo aqui. Nunca você vai conseguir subir os degraus que vão te elevar, que vão fazer com que você se torne uma mulher que exale o perfume de Cristo por onde quer que você vá. Então você precisa apertar esse botão de start, de início, de transformação emocional. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos carregar aquilo que veio lá dos nossos pais, que os nossos pais trouxeram dos avós, que os avós trouxeram dos bisavós. E essa carga você não precisa carregar, que é o que a gente fala de epigenética, né? Muita influência ambiental na sua real composição. Então o que você é hoje é porque você trouxe lá de trás. E é isso o convite da jornada Plenitude, é olhar para trás. E nós estamos já no 12º dia. Se você está começando hoje, não tem problema. Nós estamos aqui no Instagram, @terapeuta_Renata Viale. Você encontra a jornada aqui. Ou se você quiser achar mais facilmente, @Renata Viale no YouTube. Você vai encontrar também essa jornada. Nós estamos agora na parte de orgulho. Nós estamos já trabalhando, né, sobre a questão. Aliás, não é orgulho, é obediência. Orgulho é o próximo, tá? Que vai começar amanhã. Nós estamos encerrando hoje a parte que fala de obediência. E nós vamos encerrar então essa parte falando sobre o que é que fez você desistir de pedir. O que fez você, querida, desistir de pedir a Deus? O que você deixou de pedir porque você talvez tenha pedido tanto, mas muitas vezes chegou uma hora que você não aguenta mais. De tanto pedir. E às vezes não ver acontecer, você desistiu de
acreditar que aquilo pode acontecer na sua vida. Esse é o tema do dia de hoje, o que você desistiu de pedir a Deus. E eu quero agora colocar o nosso verso que a Camila separou aqui, que fala sobre isso, sobre pedir. Vamos ler então, em Mateus 7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Essa é a nossa jornada de hoje. E o que tem a ver com emoção isso, Renata? Tem muito a ver, sabe por quê? Porque muitas vezes o seu emocional é abalado por algo que você precisa que aconteça na sua vida, um milagre, uma mudança, uma transformação, mas isso não acontece. Então, emocionalmente você se abala, você se deprime. Quantas vezes você... Eu vou colocar aqui uma figura que talvez alguém se encontre nela ou se encontre ou se talvez conheça alguém que possa estar nesse momento. Quantas vezes você já buscou um milagre, já pediu, já clamou a Deus e você não encontrou essa cura, essa transformação, esse resgate, essa dor sendo curada, essa doença. E muitas vezes a decepção do não de Deus te faz deprimir, te faz se frustrar, te faz duvidar da presença e da bondade dele. Quantas pessoas eu conheço, muitas, inclusive pessoas próximas a mim, que aguardam um milagre. Mas o que fazer, Renata, quando esse milagre não acontece? Eu já conheci mulheres que esperaram por milagres por mais de 20 anos. Eu não sei se essa é a sua condição, se você conhece talvez alguém perto de você que espera um milagre há 20, 30, 40 anos. Talvez é um filho que está perdido nas drogas ou perdido no mundo. Talvez um casamento que se acabou. Talvez uma dor de que você nunca conseguiu superar a perda de alguém. Ou uma questão financeira que você não consegue ver saída. E você se encontra assim, frustrada, deprimida, às vezes até em desespero. Quantas pessoas, às vezes, em desespero, chegam a tentar contra a própria vida e, às vezes, infelizmente, chegam a consumar o ato contra a sua própria vida. Mas o convite hoje, querida, é que você entenda que existe um Deus de amor, que existe um Deus de bondade. Eu, na minha vida, clamo a Deus por milagre já há mais de 15 anos. Eu clamo a Deus. E existem horas que eu às vezes até desisto, porque eu não vejo esse milagre acontecer e às vezes eu não entendo o porquê. Mas, como eu estou no processo, Deus tem falado comigo e talvez o que Ele falou comigo possa falar com você hoje. Sabe o que Ele me mostrou? Porque às vezes a gente quer que aconteça isso, né? Um determinado milagre, um ponto que eu preciso que a intervenção de Deus aconteça. Mas Deus me mostrou que muitas vezes o não dele tem a ver com salvação. Pode ser que a gente não entenda o porquê, mas a gente precisa entender o para quê. Então a minha oração, que há 15 anos sempre é a mesma: Senhor, isso, Senhor, isso, Senhor, isso. A minha oração começou a mudar. E eu comecei a entender que nada acontece sem que seja o melhor.
Por quê? Porque eu estou colocando a minha vida na presença de Deus. Então, se eu estou colocando a minha vida na presença de Deus, é porque Ele sabe melhor. Mas que acima de tudo, que haja salvação. Porque às vezes não vai haver cura. Às vezes não vai haver restauração. Às vezes não vai haver superação da maneira que a gente gostaria, mas se houver salvação, se a eternidade está garantida, é o que basta. Paulo mesmo é aquele que sofria, ele pedia a Deus que tirasse o espinho que ele carregava, né? Ele falava o espinho da carne, ele clamava a Deus para que tirasse. Mas pelos relatos da Bíblia a gente percebe que ele não teve resposta positiva. Mas mesmo assim ele seguia. Então, querida, pode ser que você não entenda o porquê da sua dor, da sua doença, porquê, de repente, de um abandono, de um divórcio, de um luto. Pode ser que você não entenda o porquê, mas que você agora transforme isso na sua mente em para quê? Para quê, Senhor? Para que o Senhor deseja que eu viva esse processo? Pode ser que seja simplesmente para a sua salvação. E nós precisamos então tirar do nosso coração as manifestações de orgulho, porque muitas vezes o nosso orgulho coloca Deus numa situação, num tamanho reduzido. A gente fala assim: ah, quer saber? Deus que não gosta de mim. Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus se esqueceu de mim. Começa a desacreditar do tamanho e do poder do nosso Deus. Como nós falamos ontem, nós colocamos dúvida, nós colocamos Deus em xeque. Ah, mas Ele não fez isso, então também não vou acreditar. Ele não fez isso, então também não vou fazer. Não vou servir, não vou me submeter, não vou obedecer. Quando a gente ouve Deus falando, é muito mais fácil a gente se permitir conduzir, né? Mas e quando a gente não ouve? Ou quando a gente ouve o não de Deus? As manifestações de orgulho devem ser caladas na nossa vida. A ingratidão não pode mais fazer parte do seu coração. Mesmo em meio ao vale da dor, seja grata. Como assim, Renata? Como é que você é grata pelo luto que eu estou vivendo? Não tem como ser grata a um luto? Não, mas tem como ser grata à vivência que você teve com a pessoa que você amava, a história que a pessoa deixou na sua vida. Grata a Deus porque você está nesse mundo ainda para fazer o propósito dele acontecer e ser útil a esse mundo. Então a transformação da nossa mente precisa acontecer para que a plenitude e o fluir de Deus possam nos conduzir às águas verdejantes, como diz lá no Salmo 23. Então, querida, não duvide do poder e da graça e do amor de Deus. Se você desistiu de pedir para Deus algo, em primeiro lugar, sonde o seu coração, porque você talvez esteja colocando Deus num potinho ou numa imagem, reduzindo Deus. Deus não tem como ser representado. Por quê? Porque Ele é infinito. Deus é infinito. Se Ele é infinito, Ele não tem como ser reduzido a um amuleto, a um chaveiro, a uma imagem. Só que esse Deus prometeu que Ele não nos deixaria sozinhas. E aí que está a chave, querida. Ele está nos dando o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, se nós precisamos transformar a nossa mente
nós precisamos pedir a Ele que venha com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos fará ter fé. O Espírito Santo nos mostrará que sim, Deus é grandioso e poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou deseja. E quando você entende isso, a sua vida começa a ser lapidada e moldada pelas mãos dele. Por quê? Porque você passa a acreditar que ele pode todas as coisas. E se não pode, se ele não quer, aliás, se ele não quer, não vai acontecer. Ai, eu preciso vender a minha casa, Renata, não consigo. Primeiro veja qual é o desejo de Deus com relação a isso. E qual é a sua parte com relação a isso. Se você fez a sua parte, por exemplo, colocou a venda numa imobiliária, né? Deus vai fazer a dele. Agora, se o não dele vier, você tem que entender que às vezes ele fecha portas para que novas portas sejam abertas lá na frente. E as portas que ele fecha, ninguém vai abrir. E aí então nós temos que moer o nosso orgulho e aceitar e falar: ok, Senhor, eu entendi, talvez não seja para eu vender a casa. Quantas histórias a gente recebe e conhece de pessoas que não... Esse exemplo da casa, né? Não vendeu a casa, mas 2, 3 meses depois bateu lá um comprador com dinheiro na mão. Eu vi essa história esses dias, com $1 na mão. Chegou para comprar a casa, comprou a casa em dólar. Passou uma semana, o dólar valorizou o dobro. Então, às vezes eles não estavam entendendo por que não estavam conseguindo vender. Mas era porque o tempo de Deus estava agindo. E Deus só age quando nós estamos em obediência e submissão a Ele. E é essa parte da jornada plenitude que nós estamos encerrando hoje para começar amanhã sobre o orgulho. A obediência abre portas. A obediência permite Deus tocar e conduzir a nossa vida. Então, querida, permita que Deus, através do poder dele, atue na sua mente a ponto de ressuscitar a sua fé. Aonde sua fé se perdeu? Muitas pessoas, muitas mulheres perdem a fé na dor. Mas a dor é uma escola que nos ensina a ter obediência e submissão. Mas essa dor passa, porque Deus não deseja que a gente fique na dor constantemente. Por isso a gente passa por vales, mas são passageiros. Então hoje, querida, se você está passando por um vale, eu não sei qual é uma depressão, é um divórcio, é um filho nas drogas, é uma ausência dentro de si que você não consegue saber o que está acontecendo, porque nunca você se satisfaz, sempre você está em busca de algo. Gente, nós mulheres precisamos entender que nós precisamos da presença do Deus vivo dentro de nós. E esse Deus vivo vai fazer o seu clamor se tornar em milagre, se assim lhe aprouver. Então, basta nós nos submetermos e dizermos: sim, Senhor, seja feita a tua vontade, mas que a nossa fé seja alimentada pela palavra dele, que diz: se você pedir, você vai receber, se você buscar, você vai encontrar, se você bater, vai abrir, porque a palavra de Deus é real, Deus não mente, e ele diz que aquele que pede vai receber. Só que aquele que busca vai encontrar, aquele que bate vai ser aberta a porta. Mas existe uma premissa aí, que é a premissa da submissão e da obediência. Deus nunca vai atender um pedido se estiver em desacordo com a essência do céu, com a essência da presença dele. Existem pessoas que às vezes querem um milagre, vamos supor um milagre de cura física, né? Tá lá com uma doença, vamos pegar aí uma diabetes, por exemplo. Mas a pessoa não viveu o processo de transformação emocional para entender que ela precisa cuidar dos seus hábitos de vida, fazer exercício físico, comer saudavelmente,
Só que daí ela vai lá, né, na igreja, pede pro padre, pro pastor ou para algum líder religioso, porque precisa ser curada da diabetes. Mas você entende que daí como é que Deus vai fazer o milagre, mas você não faz a sua parte de comer saudável, de tirar o açúcar da dieta, fazer exercício físico. Então esse alinhamento emocional precisa acontecer para que o fluir de Deus aconteça nas nossas vidas. Eu ainda espero pelo milagre. Esse desejo que eu oro há mais de 15 anos, mais ou menos isso, não sei mais ou menos a data aqui, mas é mais ou menos aí 15 anos que eu oro. Também tem os meus vales, as minhas dores, as minhas lutas. E Deus não me respondeu ainda como eu gostaria. Claro que a gente sempre quer o sim de Deus. Deus só me diz não. Mas eu entendo que se for para salvação, que se for para lapidação, que se for para manifestação da glória dele, ok, eu aceito, não. Até quando o Senhor desejar. Pode ser que seja até na volta de Cristo. E assim vai ser. Mas eu entendo, quero que você entenda, querida, também na sua vida, que seja o sim de Deus, seja o não de Deus, ou seja o silêncio de Deus, jamais desacredite da palavra dele. Então alinhe suas emoções, né? Como a Camila fala, alinhe suas emoções, alinhe sua mentalidade, alinhe sua vida em todas as áreas, espiritual, a área física, né? Saúde, financeira, a área relacional com as pessoas ao seu redor, com o seu casamento, com seus filhos. Todas as áreas você precisa alinhar. Todas as áreas você precisa se posicionar. E então Deus vai liberando promessas e milagres. Eu tenho certeza disso. Enquanto Ele não faz, não importa. O que importa é que Ele está me dando forças, me dando paz, me dando tranquilidade mesmo em meio ao vale. Que você coloque essa esperança também no seu coração, querido. Que a palavra de Deus, ela é real e eterna e fiel. Se Ele disse que Ele vai dar aquele que bate, é porque Ele vai cumprir. Porém, faça a sua parte. Amém? Vamos ao nosso exercício de hoje, para a gente encerrar a live, que é a parte que a gente coloca aqui, que é trazendo consciência, né? A Camila sempre na jornada coloca uma tarefa de casa. Anote aí a sua tarefa de casa, pegue seu papel, pegue um caderno e anote a tarefa de casa de hoje. Vamos lá? Eu vou ler aqui porque vale a pena. E você presta atenção aí. Aumenta o som. Não sei o que você tem pedido a Deus por muito tempo sem ser atendida. Ou quem sabe você, como eu, já não sabia mais como pedir e nem ao certo o que pedir. Pois essa dor já se arrasta na sua vida por tanto tempo, como um fardo que não consegue mais enxergar a saída. Vim aqui convidá-la a junto comigo dizer não para a desistência. Com fé pediremos, com obediência seremos transformadas e com gratidão celebraremos todos os dias, pois vamos viver o nosso milagre. Continue jejuando, orando e clamando, e com os olhos da fé, veja o milagre chegando. Então, como num ato de arrependimento diante de Deus pela falta de fé, escreva nas linhas a seguir seu milagre e em seguida dobre os joelhos. Peça perdão a Deus por não ter acreditado na fidelidade dele.
Peça perdão pela incredulidade do seu coração. E a partir de hoje, todos os dias, declare a vitória na área de sua vida que está causando sofrimento. E já agradeça, pois no tempo perfeito do Senhor vai se cumprir, em nome de Jesus. Bonito, né? A questão de exercitar a fé e a gratidão. Mesmo a gente não vendo, mesmo a gente não sentindo, mesmo a gente não ouvindo, fé é isso. É você ver com os olhos da fé o milagre acontecer. É você ouvir as respostas de Deus, mesmo Ele não te respondendo. Sentir no coração mesmo que Deus continue em silêncio. Então, querida, não deixe de fazer esse exercício, porque é emocionante. Nós precisamos nos arrepender da ingratidão e nos arrepender de, muitas vezes, desacreditar que Deus faz milagres. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Eu espero você. Amanhã é sábado, eu vou fazer a live à tarde. Não marco horário, justamente porque é o horário que eu consegui fazer a live. Sábado de manhã a gente costuma ir à igreja aqui em casa, né? Então a gente eu não vou ter como fazer a live, tá? Mas eu espero você sábado à tarde em algum horário, se você me encontrar. Se não, vai ficar gravado. Eu vou colocar lá no grupo Você Merece Flores, que está no link da minha biografia ali do Instagram, tá? No link da bio. Ou no YouTube, @Renata Viale, você também vai encontrar lá, tá bom? Muito obrigada pela presença, que Deus te abençoe. E agora a gente vai começar a jornada falando do orgulho. Encerramos aqui a jornada da obediência, né? Mas vamos seguir até chegarmos aos 40 dias de transformação, que têm sido poderosos, não é verdade? E não esqueça de fazer essa tarefa de casa que eu tenho certeza que Deus vai atuar poderosamente na sua vida. Até amanhã. Deus te abençoe. Tchau, tchau.